Terê Alerta. Do Terê Alerta pela TV Canal 11, obrigado aí nossos amigos aí, o Jonathan, quer dizer, o Jonathan, estou chamando o Augusto Batista de Jonathan, né? Ao Jonathan que está nos acompanhando, o Augusto Batista, né? E o André Novaes que está na nossa suíte master. E a você que está em casa nos acompanhando pela TV Canal 11. Doutor Roberto Petro, quinta-feira próxima, né, seria então a suposta manifestação oficial em Teresópolis, né? Eu acho que até isso também é uma marca interessante. Por quê? Porque começou -se a discutir uma manifestação, teoricamente a manifestação, até onde eu sei, seria no dia 27, né? E algumas pessoas entendendo que ia demorar muito a motivação da própria manifestação do Rio de Janeiro, marcou-se uma para ontem, né? Eu acho que no dia 27 deve dar o triplo de pessoas do que deu essa daí, né? Eu acho que a cidade, as autoridades têm que se preparar para que isso aconteça, né? Acho que tem que fazer um trabalho de conscientização, porque eu disse isso ontem durante a transmissão, né? Que o próprio manifestante, ele tem como se resguardar. Porque se eu estou com uma manifestação pacífica, e o cara que está do meu lado está levando um porrete na mão, esse cara não está com boa intenção. Chama a polícia. Então o que eu tenho que fazer? O organizador, fulano, ó, o cara está catando pedra no chão, pô, carregando um saquinho de pedra, está com um pedaço de pau. E aí a polícia vai de forma isolada e pega esse rapaz, esse sujeito, ou tira o pau da mão dele, ou tira a pedra da mão dele, ou tira ele do movimento. Como acontece, é normal, como acontece no estádio. Exatamente, como acontece no grande evento. A gente estava falando aqui. Até porque a manifestação não deixa de ser um grande evento. É um grande evento. E a obrigação do poder público é dar segurança à população e proteger seu patrimônio. Eu acho que se isso acontecer, não teremos problema nenhum, né? A gente acompanhou as imagens, acompanhou o evento ontem. Realmente, os mais exaltados eram uma meia dúzia. Agora, tem muita gente que vai no oba-oba, não tem jeito. E aí você pega, né, um momento em que você está pilhado, né, adrenalina em alta, jovem, sem experiência. Aparece alguém que quer liderar alguma ação um pouco mais agressiva ou contundente, pode ser que uma meia dúzia embarque. Então nós temos que atuar, não é em cima dessa meia dúzia que embarcou, mas em cima desses cabeças que estão querendo transtornar o ambiente, né, transformar essa manifestação no... Eu acho que falta uma visão, né, até histórica. Tem muita gente que aprendeu nos livros sobre queda de Bastilha, que sempre, para a mudança acontecer, tem que ter sangue. Não é verdade, né? Nós estamos numa outra etapa. A cultura brasileira é uma cultura muito mais do pacifismo. Nós não temos fábricas de armas, né? Nós não somos como países de primeiro mundo, como Rússia, né, que estão lá vendendo armamentos para a Síria, inclusive, para os países do Oriente Médio. Há uma disputa pelo mercado de armas no mundo. O Brasil não está nessa, né? O Brasil tem uma outra população, uma outra mentalidade. A maioria, né? Sempre há uma variação, né, nessa curva. Então, é um engano aqueles... Ontem mesmo, eu subindo de ônibus, vi uma moça, até jovem, com uma filhinha, dizer que, porque Teresópolis aqui é todo mundo muito pacifista, tem que fazer que nem no Rio, quebrar tudo. Ouvi uma moça falar isso no ônibus. Fiquei pensando sobre a frase dela, a visão dela. Ela não entendeu que não houve quebra-quebra no Rio de Janeiro. Se você fizer uma conta simples, né, pega 1 milhão de pessoas, sem policiamento, né, numa manifestação pública, com diferentes opiniões, uns querendo botar bandeira de partido para cima, outros dizendo sem partido, né, que não pode botar bandeira de partido. Essa era uma discussão que já poderia ter gerado conflitos, né? Vai que tem um grupo partidário mais radical que decide que vai chegar lá e botar a bandeira a qualquer preço, né? É a confusão armada. A confusão vai se armar. Vamos ao 3643-1111, novamente participando com a nossa equipe, a Tânia Luna no bairro do Alto.
Prazer revê-la novamente aqui no último bloco, Oi, Tânia. sou eu, então. Eu agora liguei para brigar com o doutor Petro, discutir com ele, sabe? Eu concordo, doutor, que existe muita gratuidade, concordo mesmo, idoso e criança, né? Eu, quando estive na televisão, até falei que o problema com o meu filho não foi nem o dinheiro, não tem problema de dinheiro para pagar passagem. O problema é o desrespeito. E contrato, quem conhece Rousseau sabe que sociedade é contrato, política é contrato, né? A sociedade é regida sempre por contrato. Então, existe um contrato firmado, né? E isso envolve essas crianças, e esse contrato ele não pode deixar de existir, nenhum contrato pode deixar de existir sem um aviso, sem que todas as partes envolvidas sejam avisadas. Então, assim, eu também, como senhor, né, eu até brinco que eu tenho a bunda dura de tanto subir morro. Eu andava pra caramba para ir para a escola, subia morro, eu era cabrito lá no período onde eu morava. E nunca tive, só que meu pai nunca teve nenhuma ilusão, nem a gente, nem nossos amigos, os pobres lá, que alguém, que a minha passagem de ônibus ia ser paga. Então, eu tinha que andar a pé. E hoje estabeleceu-se um contrato social, um contrato político, né, de que crianças e adolescentes, estudantes da rede pública, têm esse direito da gratuidade. Então, o que não pode acontecer é esse contrato ser desfeito temporariamente, que seja por um minuto, que seja, né, e essa criança entra no ônibus e ela é posta para fora, né. Vamos discutir, sim. O meu filho, por exemplo, o meu desconto de imposto de renda é um negócio impressionante, não vou discutir isso. Se fosse por conta do que eu pago de imposto de renda, eu ia ter que ter tudo de graça, né? Assim como muita gente. Mas não é essa a discussão, assim. Tanto que no dia que aconteceu lá a questão com um dos meus filhos, eu paguei a passagem de quem estava no ônibus. Eu falei para o motorista, olha, meu problema não é dinheiro. Então o motorista, a senhora está dificultando a vida, está atrapalhando a vida de quem está aqui e quer trabalhar, porque o ônibus vai para a delegacia. Claro, não. Pedi a minha filha que estava no ônibus, olha, você pega aqui o dinheiro, você vai colocar em outro ônibus, vai pagar a passagem. A trocadora até ajudou, algumas pessoas entraram no outro ônibus sem pagar a passagem, mas a minha filha pagou a passagem de outros. Então, assim, não é só a questão de poder ou não, é a questão também da distância, né? Se imaginar que uma criança que estuda em Pessegueiros, ela só consegue vaga para estudar no Euclides da Cunha, que é no Alto, é complicado querer que essa criança venha andando de Pessegueiros até aqui, como aconteceu naquela época, uma adolescentezinha de 14 anos que foi posta para fora do ônibus às 9 horas da noite e teve que ligar desesperada para o pai, que não conseguia falar com o pai, e alguém arranjou alguém, terceirizou-se a solução. Né? Então, assim, eu acho que a gente, existe sim isso que o senhor falou, e concordo. Muita gente andando de graça, muita gente, mas esse contrato, né, enquanto contrato social, ao ser desfeito, todas as partes envolvidas têm que ser avisadas. O que não pode uma criança ser posta para fora do ônibus, né? Ô, Tânia, olha só, é importante o que você está dizendo, mas a gente não está misturando as coisas, né? Ninguém está aqui achando que tem que do dia para a noite parar de ter gratuidade, muito pelo contrário. Sim, eu sei. O que eu estou discutindo assim, é que a solução, ela tem que ser discutida com a população. Claro. Botar as partes na mesa e buscarmos uma solução, pode ser que essa não seja a melhor. Isso. O que aconteceu naquele episódio foi um total desrespeito à cidadania. Exatamente. Rasgou-se o contrato, assim, não se obedeceu, não se respeitou as pessoas. Essa é uma outra situação que nós repudiamos. Agora, o que eu estou dizendo é que hoje, né, tem vários caminhos para solucionar um problema, né? E a população, ela vai opinar e vai escolher o melhor para ela. Pode ser que você chegue à conclusão amanhã, né, de que tem que continuar como está, que é o melhor caminho. Pode ser que chegue a essa conclusão. Aí a população toda acaba pagando a conta. O que não pode, né, é a gente está hoje, né, gastando para quem paga uma passagem só, né, de ir de volta para casa. Quer dizer, o cara que leva comida para o trabalho, sim, que pega um único ônibus, ele gasta hoje 20% do seu salário com transporte. Certíssimo. Não, pelo menos, né? Certíssimo. Não, então, isso é muito pesado. E nós temos que ter essa sensibilidade. Nossa. Aí você vai me dizer, mas se ele tem 2 filhos em casa e tivesse que pagar a passagem do filho, ele está numa situação muito pior. Também é verdade. Pois é, mas será que esse filho tem que estudar longe de casa? Eu não falo, por exemplo, de Pessegueiros para Euclides da Cunha. Exatamente. Cada vez mais no mundo, Petro, a escala humana vem sendo resgatada. Nós vivemos num país em que as pessoas começaram a adotar o modelo americano de comprar pão na padaria ao lado de carro. Entende? Então, assim, nós vamos ter que recuperar
algumas coisas que se perderam no passado. A escala humana é a necessidade do novo desenvolvimento urbano. Isso é o que está sendo dito por aí. O sistema planetário não suporta essa carga toda. Então vai ter que diminuir tudo, inclusive o preço das passagens. Eu quero aproveitar para deixar firmada aqui a proposta do valor que foi tecnicamente calculado, depois pode ser recalculado, mas acho que você pagar por uma consultoria de alto nível, como a da COP, para chegar a um valor aproximado de R$ 1,97 de passagem, com mudanças estruturais, né? Não é simplesmente chegar lá e o prefeito dizer por decreto que vai baixar para... Não, não é isso. É mudar o sistema, né? 40 linhas de ônibus passando pela reta, isso não existe. Está tudo errado em Teresópolis, gente. Todas as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil já deveriam seguir um padrão definido pelo governo federal, né? Lei federal, olha, integração de ônibus. Então, se a gente melhorar, né, essa parte de base, os preços vão baixar. Agora, o empresário, isoladamente, ele não faz por quê? Ele está dentro de um sistema competitivo. Se ele fizer, o outro não faz, ele se ferra. Não é verdade? Se ele não for a concorrência... a fazer, vamos subir só. Ele vai ficar... Tânia está na linha ainda. Para fechar, Vladimir, você falou em algum momento da entrevista assim, em diagnóstico, e até acho que o doutor Petro já tinha falado isso numa outra entrevista que eu... E é verdade. Né? Eu gosto muito de usar essa metáfora, que já usei isso no programa, que é a coisa do corpo humano. Para você tratar uma doença, um corpo, você tem que fazer diagnóstico. Socialmente também tem que se fazer isso, né? E aqui a gente não faz. Na verdade, o Brasil é um país sem diagnóstico. Teresópolis é uma cidade sem diagnóstico. Você tem que sentar com as pessoas que sabem, com as pessoas que entendem, traçar esse diagnóstico e ver de que maneira vai se conduzir, de que maneira vai se tratar essa doença, né? E é verdade, assim. Bom, quero me despedir de vocês, eu estou perto, liguei para esclarecer isso, que eu fiquei com muito medo da sua fala, passar para as pessoas uma coisa que eu sei que o senhor não pensa. Né? Não, até te agradeço, sim, porque entendeu? Assim, não, de repente eu passei a visão errada. As crianças não, tem crianças que não precisam andar de ônibus, vamos cortar isso. Eu sei que não é isso que o senhor pensa. Não é isso. Eu tenho certeza absoluta, nós já conversamos sobre isso. Então, assim, foi, na verdade, quando eu liguei, é para brigar com o senhor, é para brigar, assim, vamos esclarecer isso, para que o povo entenda, até né, te o que agradeço. foi falado. Tá bom? Até te agradeço, porque é isso mesmo. Ninguém aqui está brigando ou dizendo que as crianças não vão ter passagem gratuita, não. Sim. Muito pelo contrário, eu acho que o benefício que foi concedido é mais do que merecido e justo. Mas vamos estudar isso. Mas vamos estudar a forma de fazer. Olha, muito obrbrigado. Prometo que não vou mais atrapalhar. Não vou mais. Vamos no próximo programa. Só contribuindo. Um beijo grande e bom final de semana, tchau, Tânia. Gente, tchau. A Tânia Luna participando do debate do nosso último, em nosso último bloco. E essa questão ainda teremos que de retornar aqui à TV Canal 11 para continuar a discutir, né? Até porque um programa somente não vai dar para desmistificar essa questão do transporte público da cidade. Sem dúvida, como eu acho que a gente tem que também convidar, né, o dono da empresa para poder também falar e mostrar a sua visão, como é que ele enxerga essa situação, como acho que hoje alguém que está na prefeitura, né, eu falo com muita tranquilidade que eu fui prefeito. Né? Existem situações que também existiam na minha época, eu não estou me isentando de responsabilidade, não. Muita coisa também existia na minha época. Só que tem certos momentos que não dá para continuar e você tem que romper. Teve muita coisa que eu consegui romper durante o meu governo. Mas você não resolve todos os problemas do dia para a noite. O que não dá para a gente ficar se omitindo, né? Eu acho que a sensibilidade política passa exatamente por entender o momento da história, né? Então, a população está conectada nesse assunto. É uma oportunidade única para quem está no poder, né? Aproveitem essa oportunidade. Aproveitem. É uma chance. Nem todos os que já estiveram no poder tiveram a população como suporte para a mudança da fase desse jogo, né? Eu acho que esse momento, se souber aproveitar, pode produzir coisas muito interessantes para o país, para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade, principalmente para toda a população do país. Bem, vamos à nossa última participação de hoje. Vamos falar com o Roberto, que está na Tijuca, nos acompanhando também pela TV Canal 11. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Boa tarde a todos aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o
para o nosso o Petro, que as reivindicações que está acontecendo, nós sabemos que não é somente pelas passagens de ônibus, e sim saúde, essas coisas. E no governo Petro, ele nos informou, na sua campanha, que o primeiro trabalho dele na saúde seria o Hospital Nossa Senhora de Fátima, se eu não me engano. E passou todo o governo e nós não tivemos, ainda que temos uma estrutura, temos tudo ali que pode vir a melhorar. O que houve nesse impasse de não conseguir executar esse trabalho que era uma promessa de campanha? Roberto, obrigado pela pergunta. Até gosto de tocar nesse assunto. Na verdade, a gente partiu para primeiro um arrendamento do hospital, até conseguimos recursos para poder comprá-lo. Depois eu fiz uma desapropriação da Casa de Saúde, começamos a adequar, a reformar a Casa de Saúde, porque quando você tem um hospital em atividade, você compra um hospital em atividade, você pode entrar e continuar com ele funcionando. Mas como estava parado, fechado o hospital, nós tivemos que nos adequar a novas normas básicas do SUS para poder funcionar. Então, por exemplo, o centro cirúrgico não podia funcionar como era antigamente. Eu tinha que trocar piso, tinha que trocar parede, enfim, uma adequação total do hospital. Começamos essas obras do meu governo. Logo em seguida, pegou fogo no Posto de Saúde da Posto de Saúde da Várzea, né, que era a maior unidade ambulatorial do município. Tivemos que desviar todos os nossos esforços, né, para o Posto de Saúde da Várzea, reconstruímos o Posto de Saúde da Várzea, inclusive ampliamos o Posto de Saúde. Quando ele ficou pronto, voltamos a atuar com a Casa de Saúde. E aí, infelizmente, eu até me lembro, eu queria ter inaugurado, né, no Dia das Mães, que era um presente, porque ali ia ser o Hospital da Mulher e da Criança de Teresópolis. E foi uma frustração que eu tive, que eu acabei terminando o governo, sem poder inaugurar a Casa de Saúde, faltava terminar a reforma de mais um andar só e começar a funcionar. Na verdade, né, se eu quisesse uma ação politiqueira minha, eu teria condição de começar a funcionar aquele hospital, né, antes de eu sair. Estava até previsto inaugurar uma parte dele no dia 15 de dezembro, mas seria uma maldade muito grande, porque eu ia passar toda uma estrutura para um novo prefeito, sem ter ela totalmente terminada e com base para funcionar. Seria uma ação politiqueira, né? Na época, o doutor Maurílio ia ser o secretário de Saúde, conversamos até a respeito, e eu acabei não inaugurando nem o Tirodor, né, que é o posto de saúde do bairro São Pedro, do tiro de guerra, que estava pronto, só faltava a parte externa, a rampa, e nem a Casa de Saúde. Só que, para nossa tristeza, né, o Tirodor ficou parado, foi inaugurado só 8 meses depois, né, no governo Jorge Mário, e o Jorge Mário não deu continuidade ao trabalho da Casa de Saúde, só ficou usando o espaço que nós também reformamos, que era onde estava a parte ambulatorial da pediatria, e o prédio principal não fez mais nada. E não bastasse isso, né, quando eu desapropriei, nós depositamos em juízo o dinheiro da desapropriação, porque existe uma questão legal, uma discussão de quem é o verdadeiro dono da Casa de Saúde, uma questão de divisões de ações. Então, o depósito foi em juízo, né? E também por uma divergência legal, a nossa procuradora ela não pediu a emissão de posse. E quando você faz uma desapropriação, uma questão legal, você deve entrar com o pedido de emissão de posse. Porque em que pese a discussão de valor ou de propriedade, você toma posse porque você já fez o depósito, né? O entendimento dela é que, como nós já estamos de posse do imóvel em função de um arrendamento, não seria necessário pedir a emissão de posse. Essa é a discussão legal. Alguns entendem que ela estava certa, outros entendem que não. Mas, de qualquer maneira, o juiz aqui em Teresópolis mandou um documento para a prefeitura dizendo o seguinte: olha só, se vocês não pedirem emissão de posse, eu vou entender que esse depósito está feito aqui, que esse dinheiro é um depósito sem causa. O que o prefeito Jorge Mário fez? Ele não respondeu, ele não pediu a emissão de posse,
E não bastasse isso, sacou o dinheiro, né, que estava depositado para pagamento da Casa de Saúde, numa medida politiqueira, só para politicamente no futuro dizer, olha, o Petro prometeu, disse que comprou, mas não comprou nada. E a Casa de Saúde acabou indo a leilão depois, já que foi desfeito todo o processo de desapropriação, né, e foi adquirido agora por um novo proprietário. Então, esse é o motivo de que a Casa de Saúde, que era uma promessa minha, né, na verdade, era um sonho meu, é uma das frustrações que eu tenho, né, que era um legado que eu queria deixar para a minha cidade, porque a cidade deixaria de ficar refém às estruturas que tem hoje no município. Sofremos muito com isso, né, tive problemas sérios com a FESO, por ter esse interesse de criar um novo hospital na cidade, mas a prova que eu estava certo, que Teresópolis precisava de um novo hospital, é esse estado de coisas que nós vivemos hoje. Falta de leitos hospitalares, falta de condição e a saúde nossa no CTI. Ô, Petro, você com a experiência que você tem na política, qual a porcentagem que a população de Teresópolis tem hoje, uma vez que você apoiou o governo Arley, de formar uma parceria, ou qual a possibilidade de poder trabalhar junto, você que tem uma experiência maior politicamente, e para que esse trabalho possa desenvolver. E o que desencadeou essa parceria sua com o prefeito Arley? E se como eu posso dizer, quais chances que temos, porque sabemos que a sua emissora, o seu trabalho, de sua equipe, sabemos que pode vir a somar com a cidade de Teresópolis. Na verdade, eu não apoio o governo Arley, eu apoio a candidatura de Arley em função de um projeto de governo, de um pedido do governador, que era do mesmo partido que era o PMDB, que eu estava no PMDB, e aí acreditando que o Arley fosse reconhecer a qualidade do grupo que eu apoiava e também do seu vice-prefeito, que é o Márcio Catão, uma pessoa que eu respeito muito, né, tem uma experiência administrativa na vida privada muito interessante, não significa que teria sucesso na vida pública, mas já é uma base interessante pela formação que ele tem, e a gente acreditava nisso. Lamentavelmente, a coisa não ocorreu dessa forma. E eu continuo me colocando à disposição de Teresópolis, eu não quero cargo na prefeitura, eu não estou preocupado com isso não. No que eu puder ajudar a opinar, se o prefeito Arley quiser, estou à disposição dele, já me coloquei à disposição várias vezes, só que infelizmente todas as vezes que eu opinei, né, ele não ouviu ou não quis atender, né? E eu acho que ele não tem que fazer o que eu faria. Ele é prefeito, ele tem que fazer o que ele entende que é bom. Mas se ele tem uma opinião divergente, ele devia se calçar melhor, devia ouvir outras pessoas e, principalmente, né, ouvir a população. E é esse o recado que a população passou para ele ontem, vai passar na quinta-feira e está passando para o Brasil inteiro. O governante, ou você me escuta, ou eu vou te tirar daí. Né? E eu espero eu acho que as prefeituras viraram o alvo do povo. Tanto é que toda manifestação ela é pacífica, mas elas sempre acabam, né, na porta de uma prefeitura. Porque é o ente governamental mais próximo, né, e que é mais próximo para ouvir. Então é muito mais fácil, Roberto. E é o que tem a responsabilidade da execução. Exatamente. Né? Vamos combinar. O Legislativo está lá em Brasília, fabricando leis, como a PEC 37, para atender aos interesses praticamente dos pares. Né? É quase uma confraria. E a população quer algo um pouquinho diferente disso, né? Que é um corporativismo dosado. O corporativismo é normal, né? Entre jogadores de futebol, políticos, padres, normal, né? Em qualquer grupo, em qualquer classe, né? Entre sindicalistas, enfim, natural. Não há crime nisso.
Agora, tem um limite, né? Porque você tem a sociedade que se vê representada por você e pode ser que isso não esteja acontecendo. O questionamento das ruas é esse, né? Eu também acho. E é essa a expressão, né, que tem que ficar marcada, e o político ele tem que sentir e saber disso. E o que é muito importante, gente, é muito bom, né? Às vezes pessoas, ontem mesmo, perto, eu não te vi no meio da manifestação. Né? Eu não estava na manifestação, estava trabalhando, estava aqui na televisão, né? Botei minha cara aqui, falo o que eu penso, falo a favor, falo as coisas erradas que eu acho que estão acontecendo. E por que eu não botei a cara lá? Para não dar conotação política, né? E de ser aproveitador. Porque não tem jeito, eu também sou povo. Mas eu estou no contexto político. Eu fui prefeito. Eu estou numa vida ativa na política, né? Então, só me resta aplaudir, torcer para as pessoas que realmente consigam mostrar aos políticos, eu me incluo entre eles, mas principalmente aqueles que têm mandato, então com o poder de decisão na mão, que muito mais do que discutir a passagem, muito mais do que discutir a Casa Popular, muito mais discutir tudo aquilo que eles estão prometendo e não estão fazendo, vamos abrir um pouquinho o ouvido e ouvir essa população que está aí, porque eles vão me tirar se eu não continuar achando que o pão e o circo vai continuar prevalecendo. Eu gostaria de agradecer nosso amigo Roberto aí do bairro da Tijuca. Estamos finalizando o Telealerta de hoje. Muito obrigado, Roberto, pela sua ligação e participação aqui conosco. Vladimir Cavalcante, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, né, e a mensagem para o teresopolitano que já está se preparando para o próximo dia 27, quinta-feira. Eu penso que as manifestações pacíficas, elas garantem a regularidade e a continuidade do movimento. A violência nas ruas só interessa aos grupos que querem a repressão, né? Qualquer grupo que queira a repressão vai provocar você, que está em casa, né, para ter nisso pretexto para usar as armas, né? A população civil não tem armamentos, né? Não construiu bomba atômica, não tem arsenal de armas químicas. Então, esses equipamentos todos que fazem parte de uma guerra estão nas mãos dos adversários da paz, né? A população tem que entender isso. Ela é o elo mais fraco num cenário de violência. Se realmente nós partirmos para um cenário de violência, a população vai perder. Existem pessoas interessadas em mandar todo mundo para a rua, né? Mas de uma forma pacífica. Existem outros interessados em mandar a população para dentro das casas e colocar a lei da mordaça. Você não pode se manifestar. Estado de sítio é consequência de violência nas ruas, porque os interessados nisso vão usar esse pretexto para deixar você trancado em casa. Não deixem que isso aconteça. Mantenham a paz. Teresópolis é uma cidade pacífica, tem um exemplo a dar para o Brasil inteiro, né? E eu tenho certeza que as autoridades públicas também que estão ouvindo esse programa vão tomar todas as providências para coordenar isso da melhor forma possível. A última mensagem diz respeito à sugestão mais específica do preço da passagem, baseada nos estudos da COP, que eu acho que a população deveria ter um programa específico de vocês dedicado à apresentação desse estudo, né? Falta qualidade na discussão de preço de passagens hoje no Brasil todo, né? O que foi feito em São Paulo, para mim, é uma vergonha. Assinaram lá uma cartinha de incompetência, né? O prefeito e o governador de São Paulo se prestaram a esse papel, que foi um papel assim de conveniência, né? E deram um chamado migué na população. Não tem mais otário nas ruas, tá? Um forte abraço aí para o nosso amigo Juliano, que está nos acompanhando no bairro de Araras, e também o Agostinho, que está nos acompanhando lá no bairro do Meudon. Mandando um abraço aqui para o Vladimir Cavalcante e para o doutor Roberto Petro. Vladimir, muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço. Doutor Roberto Petro, sua mensagem, né, ao nosso telespectador, e a mensagem, novamente, né, o senhor já deixou sua mensagem ontem, mas aqueles que não acompanharam, a sua mensagem é àqueles que já estão se preparando para a próxima quinta-feira, 27. Olha, que a gente consiga fazer uma excelente manifestação dia 27, ordeira, coordenada, com muita paz,
E o objetivo do movimento, o que que é? É chamar a atenção e mostrar para a população que a gente não está satisfeito. Acho que o básico é isso. E para isso, gente, não tem que ir na porta da casa do prefeito. A família dele não tem que passar por isso, né? Os vizinhos não têm que passar por isso. Não tem que destruir patrimônio de ninguém. É um movimento, vai se concentrar na Praça Olímpica, vamos mostrar a nossa insatisfação com o que está acontecendo. Vamos fazer uma caminhada pela reta, vamos chegar na porta da prefeitura, na porta da Câmara, mostrar aos políticos que o movimento ele é político, mas não é político partidário, é de uma política social. Estão de parabéns e vamos fazer isso muito bem feito. Agora, fora disso, foge, né, aos princípios básicos da sociedade, né, e da convivência social que a gente precisa ter. Então, a minha mensagem é essa, que a gente consiga botar 3 vezes mais número de pessoas na rua, que a gente possa sensibilizar cada vez mais o prefeito, o governador, a presidente da República. Eu tenho certeza que o eco que deu lá embaixo hoje, no governador, é que em Teresópolis teve vândalo que quebrou o comércio, né? Que estourou um vidro da PM, enfim. Eu queria que o eco que tivesse o saldo lá, não foi positivo, né? Eu queria que o eco que chegasse no governador é que, ó, Teresópolis botou 30 mil pessoas na rua, mostrando a insatisfação, e olha, asfalto não cala mais a boca, né? Tapinho nas costas de promessa, não engana mais ninguém. Tá aí, muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando, obrigado ao ex-prefeito Roberto Petro, obrigado Vladimir Cavalcante, obrigado ao nosso amigo Augusto Batista e ao André Novaes que esteve conosco nesta manhã de sexta-feira, dia 21. A todos um forte abraço, obrigado pela audiência e até o próximo TD Alerta pela TD TV Canal 11. Um abraço, tchau, tchau. Parece que a briga de marido e mulher aí no local, conduzindo as vítimas aí até o HCP. Correto, está procedendo a 110 dp aí para registro. Positivo copiado. TD Alerta. O que acontece? Não foi bom. Como nós deu problema, a ideia hoje era Reprisar o programa de ontem. reprisar o programa de ontem. Mas deu pau na captura, então passou as imagens do... O que nós fizemos?